Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás e Locagin. Nesta força você pode confiar. Olá, bom dia. O programa Engenharia na TV de hoje está no ar, aqui pela TBC Cultura. E no programa de hoje vamos falar sobre vigas pré-moldadas, protendidas, como são confeccionadas e vamos mostrar também como são executados esses projetos. O programa Engenharia na TV de hoje já está no ar. Uma estrutura feita em concreto pré-moldado é aquela em que os elementos estruturais, como pilares, vigas, lajes e outros, são moldados e adquirem certo grau de resistência antes do seu posicionamento definitivo na estrutura. Por esse motivo, este conjunto de peças é também conhecido pelo nome de estrutura pré-fabricada. O elemento pré-moldado é uma opção para aumentar a racionalização no processo construtivo, além da rapidez na execução, rígido controle de qualidade, coordenação modular e alto nível organizacional da produção. O crescente desenvolvimento das técnicas de construção, aliado à necessidade de aumentar a competitividade e a produtividade das obras, vem estimulando a industrialização da construção civil. A necessidade de se garantir prazos, consumos, custos compatíveis, segurança, qualidade e redução dos desperdícios, visando a durabilidade da construção, ampliando sua vida útil e reduzindo futuros custos com manutenção e reparos. Obrigam o empreendedor e o construtor a buscar metodologias de processos construtivos, amplamente utilizados em vários países e também no Brasil. Entre as inovações estão os pré-moldados protendidos, geralmente utilizados em construções em que se necessitam de grandes vãos. Um desses exemplos são as pontes. E tudo começa na elaboração do projeto. Quando os projetos chegam aqui para nós, os clientes, nós fazemos uma análise do projeto de arquitetura para verificar a viabilidade de utilizar a estrutura pré-fabricada, seja ela com proteção ou sem. Normalmente, as estruturas com proteção, que são as vigas protendidas e outras peças, são utilizadas para vencer maiores vãos e quando se necessita agilidade no desenvolvimento dessa obra e no processo construtivo como um todo, que esse é o objetivo de se utilizar a estrutura pré-fabricada. O projeto ele vem todo detalhado, cada posição da armadura da viga ela é conferida pelo engenheiro da obra residente, junto com a equipe também de qualidade. Ou seja, a gente tem que garantir que toda a armadura esteja perfeitamente colocada de acordo com o projeto, pois o calculista já detalha, considerando todos os esforços que essas vigas vai obter após a obra concluída. Quando nós recebemos a solicitação do cliente, a primeira coisa que é avaliada é o vão a ser vencido pela estrutura. Então nós temos peças de 15, 20, 25, 30 até, em peças de ponte até 50, 60 metros. O que muda no conceito é a seção transversal que a peça vai obter em função do vão que ela tem que vencer. Outra coisa que é levada em consideração é as cargas, qual a utilização que vai ser dada para essa peça estrutural. Então, isso vem num programa, a gente chama nas necessidades que a peça tem. Daí, a diferença entre dimensionar uma peça de 15, 20 e 30 metros seria adequar essa seção transversal à necessidade. Posto isso, nós dividimos, quem trabalha um pouco com engenharia, quando a gente dimensiona a estrutura convencional em concreto armado sem proteção, você acumula todas as cargas de uma única vez, calcula a maior deformação e através dessa maior deformação você monta a seção transversal e a armadura que aquela peça vai ter que ter para resistir o esforço. No caso da proteção, é diferente. É diferente porque nós analisamos cada fase de carregamento que essa estrutura vai receber. Vamos dar um exemplo de uma viga de ponte de 50 metros. Você tem essa viga de ponte, normalmente
é uma viga são 2 vigas, ou 3, 4 ou 5, depende da quantidade de vigas que a gente vai colocar, uma paralela à outra, vai depender do desenho da ponte, da forma com que aquilo vai ser atendido. Vamos dar um exemplo convencional aí, a gente faz 4 vigas ou 5 vigas para vencer uma junto com a outra o vão de 50 metros, para vencer o tabuleiro. Então estabelece, primeiro, o peso próprio da viga, depois, qual é a laje, qual que é o painel, a plataforma que vai correr o tráfego em cima. Vai ser uma laje alveolar, vai ser uma laje maciça, aquilo também tem um peso próprio. E isso é somado naquela carga inicial e é verificado. Depois você carrega o pavimento, que se é asfalto, se é um concreto que vai fazer a capa de proteção, isso soma também. E depois vem a sobrecarga, que é a carga primária, que é a carga do tráfego do carro, e a carga que é considerada, tratada como carga secundária, que é uma carga de, vamos imaginar, uma corrida de pedestre passando sobre a ponte. Então isso é considerado como uma carga secundária. E esses carregamentos, diferente da carga inicial de um cálculo convencional, eles são acumulados, e esse acúmulo de cargas é feito através da análise de proteção. Então, quando se faz as contas, e são cálculos mais complexos, nós não dimensionamos como dimensiona o formato da estrutura convencional. Porque o que nós fazemos é o seguinte, nós sugerimos que a quantidade de esforço que a gente tem traçado pelos esforços solicitantes máximos, que é a solicitação máxima que aquela peça vai ter, vai precisar de uma quantidade de cordoalhas. Cordoalhas é o cabo que a gente coloca e é esticado através do macaco dentro da peça. Então, não é um dimensionamento conforme a peça pré-moldada convencional, sem a proteção. A proteção é feita, você sugere e testa. Então, o risco, a possibilidade do erro é muito diminuto. Por quê? Porque você controla todas as fases de carregamento e controla depois a quantidade de cordoalhas que você está colocando. E isso pode ser testado várias vezes. Já aconteceu a gente ficar 1 dia, 2 dias testando uma única peça até chegar na melhor seção. E você, às vezes, pela experiência, consegue dimensionar uma peça dessa em 20, 30 minutos. Então, depende muito do tipo do carregamento, depende muito da que se aplica a peça protendida. Mas a diferença básica é que você entra com os estados de carregamento separados e verifica um a um para que você depois tenha um acúmulo total. Para as pessoas para os engenheiros que já passaram por isso na universidade, eles devem se lembrar daquela fase que o dimensionamento convencional a gente faz isso através de uma envoltória, que é o contorno externo de toda a deformação. Aqui a gente faz a envoltória, mas analisando todas as fases de carregamento. É essa a grande diferença de uma estrutura protendida para uma estrutura convencional. A vantagem dessa viga pré-moldada é que ela é feita fora do seu local de destino, como qualquer outra peça pré-moldada. Nesse caso aqui na obra, a gente está produzindo, ao todo, são 70 vigas. Dessas 70, são 20 vigas com 30 metros e 50 vigas de 25 metros. Essas vigas, só para você ter uma ideia de volume de concreto, ela suporta 20 metros cúbicos, que corresponde a 50 toneladas. Essas vigas elas são produzidas no próprio canteiro, com uma técnica que a gente chama de pós-tensão. Quando você entra em construção de uma escola, por exemplo, a peça pré-moldada, o conceito de carga é o mesmo, só que a peça pré-moldada, para escolas, por exemplo, você não tem a carga dinâmica. Então você não tem lá no final aquela sobrecarga de sobrecarga 1 e sobrecarga 2. Você não tem a sobrecarga dinâmica, que é o carro passando sobre a ponte. Isso, você estuda o carro, a gente chama de trem tipo, ele caminha sobre a ponte e aquele cálculo é avaliado em cada instante para você traçar essas deformações. Num prédio convencional, numa escola, numa biblioteca, a gente tem feito isso também com uma certa frequência. O que é feito é que os carregamentos são estáticos, então você tem aquelas cargas máximas fixas. Então você tem uma sobrecarga geral para tudo,
é feita a mesma análise, carga de peso próprio, peso da laje, sobrecarga, revestimento, iluminação pendurada, tudo isso entra em consideração. E depois a sobrecarga. Por exemplo, supermercados, shoppings, a gente chega a trabalhar com lajes de 2.000 quilos por metro quadrado. Certo? Então, mas são cargas fixas, aquele local tem uma carga fixa de tanto. Então a consideração no cálculo não muda, só muda para uma ponte é que você não tem a carga dinâmica. Uma você só tem carga estática, a outra você tem carga dinâmica. Olha, vamos para o intervalo e na volta nós vamos falar sobre viga protendida. Qual a razão desse procedimento e o porquê protender uma peça pré-moldada? Tudo isso vamos conhecer no próximo bloco, não saia daí. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás e Locagin. Nesta força você pode confiar.